Nesta palestra do ciclo 200 anos de Engels, vamos examinar uma acusação que é feita sistematicamente a Engels. Essa acusação consiste no seguinte, que ele seria, ao contrário de Marx, um determinista, que ele tinha uma visão evolucionista e até chamam Engels de ter uma posição semelhante à dos positivistas. E essa acusação vai mais além, diz que Engels teria gerado com suas posições tanto a corrente de Kautsky, quando ele, já na época da social-democracia, na época da Primeira Guerra, passa a ter uma postura evolucionista, fatalista, quanto o próprio stalinismo, que, segundo esses críticos, também teria sido uma decorrência das posições de Engels. Mas vamos examinar um pouco mais de perto essas acusações. Quem é o positivismo? O positivismo é uma corrente teórica, surgida no século XIX, cujo principal expoente era o francês Auguste Comte. E essa corrente tinha uma visão de que, na sociedade, imperavam leis semelhantes à da natureza, que era possível descobrir, estudando a sociedade, a forma com que ela evoluía de uma forma linear e, inclusive, ter uma relação de leis de causa e efeito semelhantes às leis da física, da química. Ora, era tão forçada esta visão que o Comte chegou a chamar essa ciência que ele supunha ter descoberto, e até hoje se chama de sociologia, mas ele chamava particularmente de física social, ou seja, era possível na sociedade descobrir leis semelhantes à da física. Bom, essa é a acusação que fazem a Engels. E essa acusação se baseia, entre outros, numa obra clássica chamada O Anti-Düring, que Engels, inclusive, não só trabalhou com Marx, como Marx fez um capítulo sobre a história das doutrinas econômicas, e Marx recomendava a seus correspondentes, se quisessem conhecer a visão do socialismo científico, que lessem este livro de Engels, o Anti-Düring. Mas o que diz o Anti-Düring? Quais são as posições de Engels que são tão acusadas de deterministas e até de positivismo? O positivismo defende que a sociedade seguia por leis semelhantes às leis da física, da ciência natural, causa e efeito. E essas leis presidiriam a evolução permanente dessa sociedade no sentido do progresso. Mais ainda, que essas leis poderiam aplicar-se a qualquer sociedade e ser um instrumento dos homens, dos seres humanos, para corrigir eventuais desvios da harmonia a qual tendia a sociedade. E Engels, no Anti-Düring, centralmente ataca a este professor alemão que tinha tido impacto nas bases e na própria direção do partido alemão, mostrando como ele tentava fazer um sistema que abarcasse tudo, a natureza, a história, só que o fazia de forma totalmente canhestra, né? E Engels vai mostrar como o materialismo, a concepção materialista da história, não é uma espécie de leis que se aplicam igual a todo o domínio da natureza e da história. Há diferentes expressões por uma razão evidente. A natureza possui um processo de desenvolvimento, a natureza não é estática, é só olhar para o que acontece no nosso planeta, desde a sua origem hoje em dia, como há um fato que também a história humana se desenvolve. E mais, o homem, que é parte da natureza, surgiu da natureza, tem uma característica diferente de qualquer outro ser vivo, de qualquer outro animal, inclusive.
o homem atua sobre a natureza. Todos os animais têm uma inter-relação com a natureza. Surgem dela e têm uma relação com ela. A abelha faz a colmeia, a aranha tem sua teia de forma sistemática. Mas o ser humano tem uma diferença com todos os outros animais. Ele atua sobre a natureza e é capaz para fazer cada vez mais, para se aproveitar, para poder ter frutos da natureza, planejar, pensar, incorporar a sua experiência viva através da interação com a natureza de forma permanente, com o trabalho que ele realiza, criar e influir sobre a própria natureza, tanto em forma benéfica. Por exemplo, o homem aprendeu a utilizar a água dos rios para irrigação, a plantar, proteger e criar animais, mas nessa sociedade que nós vivemos, na sociedade de classe e na sociedade capitalista, o homem que deveria utilizar essa capacidade diferente e superior a todos os outros animais é levado pelas contradições sociais a utilizar essa capacidade para destruir a natureza. E hoje em dia, isso é cada vez mais evidente quando nós vemos o nosso planeta ameaçado pelo desmatamento, pelas secas, e estamos em plena pandemia, né? Que é fruto da ação equivocada de determinada sociedade sobre a natureza. E Engels dizia exatamente isso no Anti-Düring. E depois voltou a colocar isso nos seus manuscritos, que foram publicados postumamente, que receberam o nome de A Dialética da Natureza. Ele em nenhum momento pensa que se pode simplesmente aplicar as mesmas leis da física e daquilo na sociedade humana, mas sim ele mostra que há uma interação, há uma relação de interação recíproca, e mostra também que as contradições sociais, as contradições, por exemplo, da sociedade capitalista fazem com que, ao mesmo tempo que o homem se apropria cada vez mais da natureza, aprende a lidar com ela, a tirar dela frutos, também é capaz de deixar seres humanos na fome, na miséria e destruir áreas importantíssimas para a manutenção de populações como os indígenas, como os ribeirinhos de várias partes do mundo, a criar uma poluição que faz com que rios antes plenos de vida de peixes que podiam ser alimento para o ser humano, acabem ficando impraticáveis. Essa é a verdadeira posição, a verdadeira elaboração que Engels tem em relação a isso. Quem pensar que o homem não é parte da natureza vai cair necessariamente no idealismo. Ele tem um mundo próprio que não tem nada a ver. E quem pensar que o homem segue exatamente as leis da natureza cai no mecanicismo, numa visão não dialética. Bom, mas Engels diz exatamente o contrário. Esta acusação a Engels, que se faz hoje, de que ele originou o determinismo, as posições de Kautsky, as posições de Stalin, é completamente infundada. Parece que os textos citados não foram lidos por essas pessoas que acusam. Bom, então eu convido todos vocês a conhecer as obras de Engels, a conhecer a nossa revista Marxismo Vivo, que saiu agora com artigos sobre isso, e também as matérias que estão no site sobre esse tema das posições de Engels em relação à natureza, em relação à sociedade, que não tem nada a ver com essas acusações.